Imagine por um momento. Você está caminhando pelos corredores silenciosos de um museu, observando artefatos antigos que sobreviveram ao inexorável passar dos milênios. De repente, seus olhos se fixam em duas múmias egípcias, preservadas há mais de 5.000 anos, descobertas há um século inteiro. Você as observa pensando em todas as histórias que aqueles corpos mumificados poderiam contar. Mas e se eu te dissesse que essas múmias guardavam um segredo que passou despercebido por 100 anos completos? Um segredo que, quando finalmente revelado, transformaria completamente nossa compreensão sobre as civilizações antigas. Esta é a história fascinante de duas múmias que mudaram tudo o que pensávamos saber sobre tatuagens, cultura e sociedade no Antigo Egito. Prepare-se para uma jornada através do tempo, onde a tecnologia moderna se encontra com mistérios milenares, revelando verdades surpreendentes que estavam literalmente escritas na pele. Nossa história começa há exatamente 100 anos, quando arqueólogos desenterraram duas múmias extraordinariamente bem preservadas em Gebelein, uma região localizada a aproximadamente 40 quilômetros do território, onde hoje se encontra a majestosa cidade de Luxor. Essas múmias foram descobertas em covas relativamente rasas, um detalhe que, em circunstâncias normais, não favoreceria sua preservação. Mas o deserto egípcio, com seu calor intenso, salinidade natural e aridez implacável, conspirou a favor da história. Esses três elementos trabalharam como os mais eficientes conservadores naturais, mantendo os corpos em um estado de preservação que desafiaria o tempo por milênios. As múmias representavam um homem e uma mulher que viveram em um período conhecido como pré-dinástico do Egito, uma era que antecede a construção das grandes pirâmides e o reinado dos famosos faraós. Através da análise de carbono 14, os cientistas conseguiram determinar que esses indivíduos caminharam pela Terra entre os anos 351 a.C. e 3017 a.C. Para colocar isso em perspectiva, essas pessoas viveram há mais de 5.000 anos, uma época em que a escrita ainda estava em seus primórdios e as grandes civilizações que conhecemos dos livros de história ainda estavam se formando. Durante um século inteiro, essas múmias repousaram em museus, sendo estudadas, catalogadas e admiradas por inúmeros pesquisadores e visitantes. Arqueólogos examinaram cada detalhe visível, antropólogos analisaram suas estruturas ósseas, e historiadores especularam sobre suas vidas. No entanto, havia algo extraordinário escondido à vista de todos, algo que nenhum olho humano conseguiu perceber durante 10 décadas completas. Nas superfícies ressecadas de suas peles milenares, havia manchas que todos presumiram ser simplesmente descolorações naturais causadas pelo processo de mumificação ou pelo imenso período de tempo que haviam passado enterradas nas areias do deserto. Mas a verdade, como frequentemente acontece na arqueologia, era muito mais fascinante do que qualquer um poderia imaginar. Entre na cena Daniel Antoine, curador de antropologia física do prestigiado Museu Britânico e um dos principais autores do estudo revolucionário que estava prestes a mudar tudo. Antoine e sua equipe de pesquisadores decidiram aplicar uma tecnologia relativamente moderna ao estudo dessas múmias antigas: a imagem por raios infravermelhos. Esta técnica, que permite ver além do espectro de luz visível ao olho humano, tem sido utilizada em diversos campos, desde a análise de pinturas antigas até a detecção de falsificações em documentos históricos. Quando os raios infravermelhos varreram a superfície das múmias, algo absolutamente extraordinário foi revelado. Aquelas manchas que todos haviam descartado como meras descolorações naturais, de repente ganharam forma, propósito e significado. Não eram manchas aleatórias, eram desenhos deliberados, cuidadosamente aplicados na pele ainda em vida. Eram tatuagens. A descoberta deixou toda a equipe de pesquisa em estado de choque reverente. Antoine descreveu o momento como transformador, afirmando que a revelação mudou completamente a maneira como os cientistas entendiam a vida desses indivíduos notavelmente preservados. Pela primeira vez em 100 anos de descoberta,
as múmias estavam finalmente revelando um de seus segredos mais íntimos e significativos. Os detalhes completos dessa pesquisa revolucionária foram meticulosamente documentados e publicados no Journal of Archaeological Science, uma das revistas mais respeitadas no campo da arqueologia mundial. O artigo não apenas apresentava as imagens obtidas através da tecnologia infravermelha, mas também oferecia análises aprofundadas sobre o significado cultural, social e histórico dessas tatuagens milenares. Se você está gostando dessa incrível jornada através do tempo e quer descobrir mais mistérios fascinantes sobre civilizações antigas, considere se inscrever no canal para não perder nenhuma descoberta arqueológica surpreendente. Agora, vamos mergulhar nos detalhes fascinantes do que exatamente foi descoberto na pele dessas duas múmias. Cada tatuagem conta uma história, e juntas, elas revelam aspectos surpreendentes sobre a sociedade e as crenças de pessoas que viveram há mais de 5 milênios. Comecemos com a múmia masculina. As imagens obtidas por scanner revelaram tatuagens que representavam dois animais sobrepostos em seu braço, criando uma composição artística complexa e deliberada. A primeira figura parece ser a de um touro selvagem, caracterizado por um rabo grande e proeminente. Sobreposta a esta imagem, há a representação de um carneiro com chifres distintivos e imponentes. A escolha desses animais específicos não foi aleatória. Ambos possuíam significados profundos na cultura egípcia pré-dinástica. O touro selvagem, ou búfalo como alguns especialistas preferem denominar, era um símbolo de força bruta, poder indomável e virilidade. Era um animal que inspirava tanto respeito quanto medo. Uma criatura que dominava as planícies e representava a essência selvagem da natureza. O carneiro, por sua vez, carregava conotações de liderança, fertilidade e conexão divina. Mais tarde, na história egípcia, o carneiro se tornaria associado a diversas divindades importantes, incluindo o deus Khnum, criador da humanidade segundo alguns mitos. A sobreposição desses dois animais na mesma tatuagem sugere uma complexidade de significado que vai além da simples decoração corporal. Poderia representar a união de diferentes aspectos da masculinidade, a combinação de força física com liderança espiritual, ou talvez indicasse uma posição específica dentro da hierarquia social da comunidade. Esta descoberta foi particularmente revolucionária por outro motivo. Até aquele momento, os arqueólogos acreditavam firmemente que apenas as mulheres possuíam tatuagens naquele período histórico. A múmia masculina tatuada desmantelou completamente essa suposição, forçando os especialistas a reconsiderarem suas teorias sobre gênero, arte corporal e sociedade no Egito pré-dinástico. Agora, voltemos nossa atenção para a múmia feminina, cujas tatuagens revelam uma estética e simbolismo igualmente fascinantes, embora distintos. Em seu ombro direito, foram descobertos 4 pequenos motivos em formato de S, organizados em um padrão que demonstra planejamento e intenção artística. Essas formas sinuosas podem ter representado cobras, movimentos de dança, ou talvez conceitos mais abstratos relacionados à energia, fluidez ou transformação. Além dos motivos em S, a múmia feminina ostentava outro desenho particularmente intrigante. Uma representação que os pesquisadores acreditam ser um bastão usado em rituais de dança. Este objeto teria sido utilizado em cerimônias religiosas ou culturais, onde a dança servia como meio de conexão com o divino, de celebração comunitária ou de narrativa de histórias importantes para o grupo. A análise do pigmento usado nessas tatuagens revelou outro detalhe fascinante. O material aplicado na pele era provavelmente fuligem, ou seja, resíduos carbonizados resultantes da combustão de materiais orgânicos. Estes seriam um dos pigmentos mais primitivos disponíveis para tatuagens, mas sua escolha demonstra conhecimento técnico significativo. A fuligem, quando aplicada corretamente sob a pele, torna-se permanente e pode durar por toda a vida do indivíduo e, como vemos neste caso extraordinário, por milênios após sua morte. Mas por que essas pessoas decidiam marcar seus corpos de forma tão permanente? O que motivava homens e mulheres
a submeterem-se ao processo doloroso de ter suas peles perfuradas repetidamente com instrumentos rudimentares embebidos em pigmento. Os arqueólogos que estudaram essas múmias desenvolveram teorias fascinantes sobre o significado social e cultural dessas tatuagens. A hipótese mais aceita é que essas marcações corporais indicavam um status específico dentro da comunidade. Não eram meramente decorativas, mas funcionavam como identificadores visuais de posição social, conquistas pessoais ou afiliações espirituais. As tatuagens poderiam indicar coragem excepcional. Imagine um guerreiro que, após demonstrar bravura extraordinária em combate ou em alguma prova de resistência, ganhava o direito de marcar seu corpo com símbolos de seus feitos. Os animais poderosos tatuados no homem poderiam representar exatamente isso, conquistas que o elevavam acima dos membros comuns de sua sociedade. Alternativamente, ou talvez de forma complementar, as tatuagens poderiam indicar conhecimento mágico ou espiritual. Em muitas culturas antigas, xamãs, curandeiros e sacerdotes marcavam seus corpos como sinal de sua conexão com o mundo espiritual. As tatuagens serviriam como canais para poder divino, proteções contra espíritos malignos ou símbolos de iniciação em mistérios sagrados. A representação do bastão ritual na múmia feminina apoia fortemente esta interpretação, sugerindo que ela poderia ter desempenhado algum papel cerimonial ou religioso importante em sua comunidade. É também possível que as tatuagens servissem múltiplos propósitos simultaneamente. Uma pessoa poderia ter tatuagens que indicavam tanto sua linhagem familiar quanto suas realizações pessoais, combinando elementos de identidade, status e espiritualidade em um único conjunto de marcações corporais permanentes. Essas descobertas fascinantes nos fazem repensar tudo o que sabíamos sobre civilizações antigas. Continue acompanhando o canal para explorar mais mistérios arqueológicos que desafiam nossa compreensão da história humana. Há um detalhe particularmente sombrio sobre a múmia masculina que adiciona uma camada de tragédia humana a esta história arqueológica. Através de exames forenses detalhados, os pesquisadores conseguiram determinar não apenas como este jovem viveu, mas também como morreu. A análise dos restos mortais revelou que o homem foi esfaqueado quando tinha entre 18 e 21 anos de idade. Deixe isso penetrar por um momento. Este jovem, que tinha toda uma vida pela frente, que carregava em seu corpo tatuagens que provavelmente indicavam status especial ou realizações notáveis, teve sua existência brutalmente interrompida por violência interpessoal. Podemos apenas especular sobre as circunstâncias de sua morte. Foi um conflito territorial com uma tribo rival? Uma disputa pessoal que escalou tragicamente? Um ataque durante uma caçada ou expedição? Ou talvez algo relacionado ao status que suas tatuagens representavam? Alguma rivalidade ou conspiração dentro de sua própria comunidade? O que sabemos com certeza é que este jovem foi enterrado com cuidado suficiente para que seu corpo se preservasse através dos milênios. Isto sugere que, apesar das circunstâncias violentas de sua morte, ele era valorizado por sua comunidade. Suas tatuagens foram enterradas com ele, carregando seus significados para além da morte, através de 5.000 anos de história humana, até finalmente revelarem seus segredos no século XXI. Esta morte prematura nos lembra que, independentemente de quão distantes essas pessoas antigas possam parecer de nós, elas experimentavam as mesmas emoções, conflitos e tragédias que ainda definem a experiência humana hoje. Amor, ambição, violência, luto, todos esses elementos universais da condição humana estavam presentes naquela pequena comunidade às margens do Nilo há mais de 5 milênios. A descoberta dessas tatuagens não é apenas fascinante por si mesma, ela literalmente reescreveu a cronologia da arte corporal na África e forçou os arqueólogos a reconsiderarem suas teorias sobre quando e onde diferentes práticas culturais se originaram. Como Antoine enfatizou em sua declaração à BBC, estas múmias mostram que as tatuagens na África apareceram 1000 anos antes do que as evidências mais recentes sugeriam. 1000 anos inteiros. Para colocar isso em perspectiva, 1000 anos nos separam da Idade Média. É um período de tempo suficiente
para impérios inteiros surgirem e caírem, para tecnologias se reinventadas, para línguas evoluírem completamente. Antes desta descoberta, o exemplo mais antigo de tatuagem conhecida pertencia a uma múmia famosa chamada Ötzi, também conhecido como o Homem de Gelo. Ötzi foi descoberto em 1991 nos Alpes, na fronteira entre Áustria e Itália, preservado de forma notável por geleiras que mantiveram seu corpo congelado por milênios. A análise de seu corpo revelou que ele viveu aproximadamente entre 370 a.C. e 300 a.C., tornando-o um contemporâneo próximo das múmias egípcias de Gebelein. No entanto, há uma diferença crucial entre as tatuagens de Ötzi e as das múmias egípcias. Enquanto Ötzi possuía desenhos que consistiam principalmente em linhas verticais e horizontais simples, grupos de traços que alguns pesquisadores acreditam terem sido aplicados para fins terapêuticos ou de acupuntura primitiva, as múmias egípcias ostentam tatuagens figurativas complexas. Elas representam animais reconhecíveis, objetos rituais e padrões decorativos elaborados. Esta distinção é absolutamente crucial. Ela demonstra que há mais de 5.000 anos, as pessoas no norte da África já haviam desenvolvido não apenas a técnica de tatuar permanentemente a pele humana, mas também possuíam as habilidades artísticas necessárias para criar representações figurativas detalhadas. Eles não estavam simplesmente fazendo marcas aleatórias, estavam criando arte corporal significativa e simbolicamente carregada. A descoberta empurra a origem conhecida da tatuagem figurativa na África cerca de 1.000 anos para trás, na linha do tempo. Isso sugere que a prática de arte corporal complexa é ainda mais antiga do que os arqueólogos previamente imaginavam. E se existem tatuagens deste nível de sofisticação há 5.000 anos, quantas outras podem existir em múmias ainda não descobertas ou ainda não examinadas com tecnologia adequada? Esta descoberta também nos ensina uma lição valiosa sobre a importância da tecnologia na arqueologia moderna. Durante 100 anos inteiros, essas múmias foram estudadas pelos métodos tradicionais disponíveis na época. Arqueólogos talentosos e dedicados as examinaram meticulosamente e simplesmente não possuíam as ferramentas necessárias para ver o que estava escondido à vista de todos. A tecnologia de imagem por raios infravermelhos mudou tudo. Ela nos permitiu ver além do espectro visível, revelando detalhes que o olho humano sozinho jamais poderia perceber. E esta não é uma história isolada. Em anos recentes, diversas tecnologias novas têm revolucionado o campo da arqueologia de maneiras surpreendentes. Scanners de alta resolução estão revelando textos em pergaminhos antigos carbonizados que eram considerados ilegíveis. Análises de DNA estão reescrevendo nossa compreensão sobre migrações humanas e relacionamentos entre populações antigas. LIDAR, uma tecnologia de mapeamento a laser, está descobrindo cidades inteiras escondidas sob densas florestas tropicais. E análises químicas isotópicas estão nos dizendo exatamente o que pessoas antigas comiam, de onde vieram e até que tipo de clima experimentaram durante suas vidas. As múmias de Gebelein nos lembram que o passado ainda guarda incontáveis segredos e que devemos sempre manter a mente aberta para novas possibilidades. Quantos outros artefatos em museus ao redor do mundo estão guardando segredos similares, esperando pela tecnologia certa para revelá-los? Quantas teorias arqueológicas estabelecidas serão desafiadas por futuras descobertas? A história humana é cheia de surpresas, esperando para serem descobertas. E a tecnologia moderna está nos permitindo ver o passado de formas que nossos ancestrais jamais imaginaram. Inscreva-se no canal para acompanhar as últimas descobertas arqueológicas que estão mudando nossa compreensão da civilização humana. No final, esta história não é apenas sobre tatuagens antigas ou técnicas arqueológicas avançadas. É sobre conexão humana através dos milênios. É sobre como pessoas que viveram há mais de 5.000 anos, em um mundo radicalmente diferente do nosso, ainda encontravam maneiras de expressar identidade, status, crenças e beleza através da modificação permanente de seus corpos.
Quando observamos as imagens dessas tatuagens reveladas por tecnologia infravermelha, não estamos apenas vendo pigmento antigo sob pele mumificada. Estamos vendo escolhas deliberadas feitas por indivíduos há tanto tempo que sua civilização nem sequer tinha escrita desenvolvida. Estamos vendo arte que foi criada antes das pirâmides, antes dos faraós, antes de muito do que reconhecemos como Egito Antigo. Essas tatuagens são vozes através do tempo, mensagens deixadas na pele que finalmente, depois de 50 séculos de silêncio, estão sendo ouvidas novamente. Elas nos contam sobre uma sociedade mais complexa e sofisticada do que anteriormente imaginávamos. Elas nos mostram que homens e mulheres marcavam seus corpos com significado. Elas revelam conexões espirituais, estruturas sociais e expressão artística em um nível que força arqueólogos a reconsiderarem teorias estabelecidas há décadas. O jovem homem com seu touro e carneiro, morto violentamente em sua juventude, mas cuidadosamente preservado pelas areias do deserto. A mulher com seus padrões em S e seu bastão ritual, potencialmente uma figura espiritual ou cerimonial em sua comunidade. Ambos permaneceram no silêncio de túmulos rasos por milênios, suas histórias aparentemente perdidas para sempre. Mas a história, como frequentemente descobrimos, tem uma maneira de ressurgir. Através da dedicação de arqueólogos modernos, da aplicação de tecnologias inovadoras e da vontade persistente de fazer perguntas e buscar respostas, essas duas pessoas antigas voltaram a ter voz. Suas tatuagens agora falam conosco através de imagens infravermelhas, através de análises científicas, através de artigos acadêmicos e, sim, através de histórias narradas como esta. E quem sabe quantas outras histórias ainda estão esperando para serem contadas? Quantas outras múmias em museus ao redor do mundo podem estar escondendo tatuagens sob sua pele ressecada? Quantos outros segredos o mundo antigo ainda guarda, esperando pela próxima inovação tecnológica, pelo próximo arqueólogo curioso, pela próxima pergunta que desafiará nossas suposições estabelecidas? O passado não está morto. Não está nem mesmo passado, como disse certa vez o escritor William Faulkner. Ele está vivo em cada artefato descoberto, em cada análise científica, em cada momento em que escolhemos olhar para trás com olhos novos e mentes abertas. As múmias de Gebelein, com suas tatuagens de 5.000 anos finalmente reveladas, são testemunhas perfeitas desta verdade. Elas nos lembram que cada geração possui ferramentas que a anterior não tinha e que devemos sempre estar dispostos a revisitar o passado com essas novas ferramentas. Elas nos ensinam humildade, mostrando que mesmo após um século de estudo, ainda podemos estar perdendo detalhes cruciais bem diante de nossos olhos. E elas nos inspiram a continuar perguntando, continuando buscando, continuando descobrindo, porque no final é isso que nos torna humanos. Não apenas nossa capacidade de fazer tatuagens, ou criar arte ou formar sociedades complexas, mas nossa curiosidade insaciável sobre aqueles que vieram antes de nós. Nossa necessidade de entender de onde viemos, como chegamos aqui e o que podemos aprender com as incontáveis gerações que nos precederam. Estas duas múmias, este homem e esta mulher que viveram e morreram há 5 milênios, cujos nomes nunca saberemos e cujas vozes nunca ouviremos, ainda têm muito a nos ensinar. Suas tatuagens são uma ponte através do tempo, conectando o Egito pré-dinástico ao século 21, lembrando-nos de que, apesar de todas as mudanças superficiais, o desejo humano fundamental de marcar, decorar e dar significado aos nossos corpos permanece constante através das eras. E assim a história continua a se desenrolar, por camada, por descoberta, revelação por revelação. O passado não está terminado de falar conosco. Ele está apenas esperando que façamos as perguntas certas e olhemos com os olhos certos. As múmias tatuadas de Gebelein provaram isso de forma extraordinária, e podemos ter certeza de que mais surpresas arqueológicas nos aguardam no futuro, prontas para mais uma vez transformar nossa compreensão da história humana.